mais um vídeo sobre esse tema que eu sou apaixonado, transcrição, tradução, genética molecular, expressão gênica, sou fã desse assunto. Vamos finalizar tudo isso com algumas informações que eu quero destacar para você nesse vídeo. Vai ser melhor você assistir isso aqui depois que você assistiu todas as outras aulas, para você não ficar perdido. Olha só, nós temos um princípio que nós chamamos de dogma central da genética molecular ou dogma central da biologia. Que princípio é esse? É exatamente você entender que é o DNA que determina qual será a sequência do RNA. Você pode ter como exemplo o RNA mensageiro, por exemplo. E a sequência de RNA vai determinar quem é a proteína que está sendo produzida. Qual é a proteína que está sendo produzida. O que você tem aqui? Você percebe uma relação nesse modelo, uma relação unidirecional no primeiro momento, em que você tem do DNA para o RNA o processo de transcrição acontecendo. A síntese de RNA é a transcrição e depende da RNA polimerase. E para o RNA conseguir produzir, sintetizar, fabricar uma proteína, ocorre, portanto, o processo de tradução. A tradução ocorre lá no citoplasma e depende, portanto, do ribossomo como sede deste evento. Só que quando você analisa aqui o dogma central, o que você vai perceber? Você vai perceber que ele passa uma relação padrão do modelo um gene, olha, uma proteína. Perceba como esse entendimento está implícito nisso aqui, não é verdade? Existem genes, meus amores, existem genes que realmente trabalham assim. É um gene para um resultado. Mas nós vimos em aulas anteriores, que o eucarioto, a célula eucariótica tem uma capacidade diferente da procariótica, que é o quê? O splicing alternativo. Um gene só no eucarioto pode formar o quê? Mais de um produto. Então, quando eu falo exclusivamente do eucarioto, eu apresento o modelo um gene, olha, mais de uma proteína, proteína 1, proteína 2, proteína 3. Um gene só para mais de um produto. O que é que eu tenho aqui? Uma capacidade única do eucarioto. Só que esse princípio ele tem que estar norteando você o tempo todo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fora da caixa. Um vírus de RNA, como é o caso do coronavírus, como é o caso do vírus da gripe. Um vírus de RNA, basicamente, ele está colocando aqui que tipo de instrução lá na célula hospedeira? Molécula de RNA, que vai facilitar o quê? Esse último processo, que é a tradução. Quando eu penso, por exemplo, num bacteriófago, que é um vírus que parasita bactérias, é um vírus de DNA. Então, quando esse vírus implanta o seu DNA dentro da célula hospedeira, o DNA viral vai formar um RNA que vai formar uma proteína viral. Entende? Quando eu falo, por exemplo, de transgênico, existem bactérias que produzem insulina humana. São bactérias bacanas, super saudáveis pra gente. Não que a gente faça a ingestão da bactéria, mas a insulina humana que é vendida para as pessoas que são diabéticas advém de um micro-organismo que a produz. Porque esta bactéria recebeu o que da espécie humana? Uma sequência de DNA, recebeu o gene da insulina. Então a bactéria vai fazer o quê? Ela ganha o DNA humano, um pedacinho lá, o gene humano, produz RNA mensageiro, produz a proteína, que vai ser o que nesse caso? A insulina. Então esse princípio, ele vai te ajudar em diversos assuntos e diversas questões. Mas você não deve esquecer desse recurso
que o eucarioto apresenta. E outro detalhe que eu quero te chamar a atenção aqui agora, que você provavelmente estudou na aula anterior, a tabela do código genético. Pelo amor de Deus, pega aí, pelo amor de Deus, um papel e escreve com muita atenção que eu vou te falar. O código genético não muda. Ele é imutável. Você não pode confundir código genético com sequência genética. O DNA tem uma sequência, A, T, G, G, tem uma sequência no DNA. Se essa sequência muda, ela pode mudar, porque mutação acontece. O que mudou? A sequência. Mas, Landes, se a sequência muda, o RNA mensageiro pode mudar. Claro, com certeza. E isso pode afetar a sequência proteica? Sim, pode realmente. É isso que a mutação faz. Uma série de variedades de proteínas surgiram dessa forma, de alterações na sequência, de mutação. Mas, porém, contudo, entretanto, sequência é uma coisa, código genético é outra coisa. Porque quando a sequência muda, eu vou mudar o códon no RNA mensageiro e muito provavelmente mudarei o aminoácido na proteína. É o que acontece, por exemplo, na causa da anemia falciforme. O gene que produz hemoglobina tem alteração em um único nucleotídeo. Isso acaba gerando uma hemoglobina com defeito. Mas entenda, a partir do momento que o códon muda, o aminoácido muda. Se o RNA mensageiro não mudasse, nada mudaria. Ok? Essa mutação é possível, mas ela não é o código genético. Porque código genético é a referência. Eu te falo AUG, tu fala metionina. É o que está na tabela lá. Como códon, né? Uracila. Poxa, vai ser uma fenilalanina o aminoácido. Então, toda vez que o RNA mensageiro apresentar uma sequência diferente, mesmo que seja fruto de mutação, toda vez que o RNA mensageiro mudar sua sequência, vai ter um aminoácido referenciado para aquela sequência. Então, o código genético, como o nome já diz, ele é apenas um código de referência. Não é a sequência em si, é o entendimento do que a sequência é capaz de fazer. Exemplo, tem códon que não muda. Exemplo assim, AUG. AUG sempre determina a metionina. Beleza. Só que você vai ver, consulte a tabela que você vai ver. Você vai perceber na tabela que toda vez que eu te dou o códon como modelo, se eu te informei o códon, você automaticamente já sabe qual é o aminoácido. Lembrando que a A aqui, ó, é o símbolo de aminoácido, viu? Então, se eu te falo códon, sei lá, tu fala, poxa, fenilalanina. Quando eu te digo o códon, tu já sabe especificamente qual é o aminoácido. Então, tu já sabe aqui que vai ter um aminoácido, ó, específico. Tá? Porém, nesse sentido, existe especificidade. Porém, se você constar na tabelinha, olha lá a lisina, olha a serina, por exemplo. Se eu te falo o nome do aminoácido, você vai ver que vários códons podem formá-lo. Então, do aminoácido para o códon não é específico. O código é inespecífico. Repito, resumindo. Se eu te falo o códon, tu sabe absolutamente qual é o aminoácido. Mas se eu te dou o nome do aminoácido, muitas vezes você não tem certeza de qual foi o códon. Então, eu lhe digo que o código genético, presta bem atenção, eu lhe afirmo aqui que o código genético, ele tem duas características. Uma que ele é imutável, né? Como nós já discutimos aqui. Ele é imutável. Ele realmente não muda. O código não muda. E a outra característica dele, devido a isso aqui, ó, devido a isso que eu acabei de te explicar, o código genético é degenerado.
certo? Ele é relativamente bagunçado, desorganizado. Nós chamamos de degenerado. Cuidado para não confundir com degeneração. Porque degeneração, se você pensar que o código genético sofre degeneração, tu tá entendendo que está sofrendo destruição. Não é isso. Ele é um pouco bagunçado, é teimoso, ele é degenerado, tá? E também é o que? Imutável. Então, é uma série de referências que estão correlacionadas com os assuntos que nós acabamos de ver nessa sequência de vídeos, e isso aqui vai te ajudar muito a você responder questões. Lembrar do dogma, saber dessas referências, lembrar que só o eucarioto tem esse poder devido ao splice alternativo, e lembrar que o código genético é degenerado e é o que? Imutável. Não confunda código genético com mutação. Um beijo, amores! Até a próxima!